Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Direito.com. Estaremos hoje aqui juntos, eu, Luiz Henrique Otanabe, e você, entrevistando o Dr. Marcos Manteiga, advogado, que está hoje aqui conosco, e nós vamos bater um papo hoje sobre política. Doutor, quero que você me ajude a apresentar o senhor, falar da sua formação, da sua atuação. O senhor é formado aonde? Olá, Otanabe, boa noite. Eu sou formado pela Universidade de Guarulhos, né? Me formei lá, fiz a minha pós-graduação em Direito Público pela Faculdade da Madre de Jesus e também especialidade no Tribunal do Júri, que é uma das minhas atuações. Ah, o senhor atua no Tribunal do Júri. Isso. O Tribunal do Júri, muitos dos nossos telenautas não sabem, é igual ao da televisão, né? Compara um pouco com o teatro, mas só que lá estamos fazendo um teatro real da vida, expondo a vida daquele que se diz até então em dúvida da sua culpabilidade, e por isso que ele vai para o Tribunal do Júri, que a primeira fase é a fase de conhecimento. O réu é inocente ou é culpado? Então, se for inocente, é absolvido ali e não tem a fase do júri. Agora, se ele for culpado na primeira fase, ou ainda restar dúvida sobre a sua inocência, quem vai julgar se ele é culpado ou não é o Tribunal do Povo, né, que são 7 jurados ali. No caso, o seu papel, então, lá dentro daquele cenário, dentro daquela circunstância, é convencer o jurado. Da verdade da qual o senhor está convicto. Exatamente. Legal. E na OAB, o senhor também tem participação, né? Tenho. Eu sou membro da Comissão de Segurança Pública da OAB. Faço parte também do NAGIC, que é o Núcleo de Aprimoramento e Integração à Cultura Jurídica, né, onde a gente debate ali quais as palestras que serão apresentadas na ordem, quais as pessoas queremos convidar para fazer as suas exposições. Também algumas outras atividades, como visitas monitoradas a penitenciárias. Lá nós levamos iniciantes do direito, levamos estagiários, estudantes, enfim, para conhecer como funciona ali o Tribunal de Justiça, como é que funciona um cartório de registro, como é que funciona o sistema prisional, como é que funciona, por exemplo, a Embraer, né, porque hoje se discute também o direito aeronáutico, né. Bom, já é instalado no aeroporto de Congonhas, o juizado especial. Deu para ver que o homem sabe, né? Deu para ver que o homem sabe. Todo dia aprendendo um pouquinho, viu, Otanabe? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar de política. Eu sei que o senhor tem muito a falar para nós, da sua visão, daquilo que o senhor tem aprendido. E nós estamos realmente vivenciando ainda aquele calor. Eu imagino que surgiu um novo momento da história política do nosso país. E tem algumas notícias que as pessoas não estão transmitindo na TV, quando eu digo as pessoas, são as emissoras que a gente conhece, Globo, etc. Que são esse pedido pelo impeachment. É ou não é? Todo mundo sabe, a Avenida Paulista e outras capitais em todo o Brasil, as ruas estão sendo tomadas, as pessoas estão pedindo o impeachment. Algumas têm um fundamento, outras nem tanto. Quero saber a sua opinião. O que o senhor tem a dizer desse momento político e do impeachment, de uma maneira geral? As causas técnicas, políticas e ideológicas disso que está acontecendo. Olha, há interesses, né? Há interesses que o impeachment não aconteça, né? Diferentemente como se teve aí interesses que o impeachment do Collor fez acontecer, né? E há aí dados preciosos, explícitos, do cabimento do impeachment da presidente Dilma. Ainda mais no que se tange aos empréstimos feitos internacionais. Então vamos por partes. A Cuba, a Argentina, a Venezuela. Primeiro tópico que justificaria um impeachment: empréstimos. Exato. Então esse já está escancarado. Mas se você pegar lá o artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, diz que cabe ao Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? As duas casas, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, decidir sobre compromissos que
que onerem o Brasil com Outros estados. outros países, no caso. Outros Exato. estados, outros países, outras Tá? nações. Então, o que aconteceu? Os empréstimos que foram feitos, eles foram feitos de formas obscuras. Se a gente pegar lá no portal do BNDES, ele diz que foi feito, mas não diz o quanto foi feito. Então, cadê o portal da transparência? Não existe. Né? A lei de acesso à transparência e acesso, né, que foi Não. justamente criada pelo governo. Nem a atual. imprensa consegue ter esse acesso. Nem a imprensa. Está blindado isso. E lá se diz que é sigilo. Não pode ter sigilo. Né? Porque se a gente pega o artigo 1º da Constituição Federal, diz que todo poder emana do povo. E a decisão que se tem, tanto na Câmara dos Deputados ou no Senado, é a decisão do povo pelos seus representantes. Não, e até o ato jurídico, né? O ato jurídico administrativo, ele se conclui com a etapa da publicação, Isso, a publicidade. né? O princípio da publicidade. Isso. Se não for Um dos publicado, princípios, né? Que é a publicidade, a impessoalidade, né? A proporcionalidade, né? eficiência, né? A Impessoalidade. eficiência, né? São os princípios aí dos atos administrativos. E como esses empréstimos que todos já conhecem, já é notoriamente aí dito por todos os canais aí de imprensa, foram feitos pela Presidência da República, há aí o quê? Uma inconstitucionalidade do ato praticado pela Presidente. Ok, mas esse ponto inicial, então, ele já justificaria um impeachment? Basta esse. Não precisamos ter outros. Mas vamos falar dos outros. Basta esse. Mas vamos falar dos outros. Tem outros? Agora, tem outros. Então vamos para mais um tópico, então. A gente pega aí o caso aí que agora a gente tem aí das urnas eletrônicas. Antes de eu ser formado em Direito, eu sou formado também em processamento de dados. Eu desenvolvia sistemas, eu trabalhei na área de TI. Eu não acredito na urna eletrônica. Eu, como programador, eu consigo fazer o quê? Quando se liga a urna, tem que imprimir o relatório do zerésimo. Eu, como programador, eu consigo colocar lá, quando pedir para imprimir um relatório do zerésimo, é o primeiro relatório do dia? Já foi tirado o relatório antes? Não, é o primeiro do dia. Imprima zero para mim. Oba! Pessoal, hoje nós temos aqui o homem, além de saber da questão jurídica, sabe também da questão técnica da urna. Sim. Então, todo mundo que costuma reclamar da urna, hoje nós vamos escutar. Continua, quero E saber. já foram requeridos aí a abertura do código-fonte. O que é o código-fonte? A linguagem de programação, as linhas de programação. Mas isso não é revelado? Não é revelado. Então, se a pessoa digita 45, 100, Pode cair para o 13. pode cair para o 40 pode cair para os 50, 200. Isso. Isso pode acontecer. Pode não tem, acontecer. né? Exatamente. No caso, a gente fala Agora, dos em deputados. números, nessa última eleição, muitas pessoas foram entrevistadas aí, deram notícias que, ao chegar lá para votar, não pôde votar porque alguém votou no lugar dela. Isso aconteceu de monte. De monte. Então, isso daí é notório, isso daí também, essa eleição ela é mais do que invalidada, mas não aí que podemos tá. esquecer que o presidente do Tribunal Superior É isso que eu ia te Eleitoral perguntar. foi advogado do PT. Ah, porque olha só, as pessoas vão para as ruas pedir o impeachment. O impeachment porque as urnas foram burladas, ok. Mas tem que processar, tem que provar. E quem é que atua nessa área? É o Tribunal Superior Eleitoral. Se o Tribunal Superior Eleitoral decretar, teve fraude, aí tem que ter uma nova eleição. Não vai decretar, Watanabe. Então, não, mas ele seria o órgão para decretar, não seria? Sim, seria, mas ele não vai fazer isso. Ele foi advogado do Lula. Recebeu já do Lula. Ele é uma pessoa mais do que suspeita. Quando se fala de um juiz, um desembargador, um ministro suspeito, não que ele é suspeito de crime, não. Isso tem previsão legal. É a suspeição, da suspeição. Né? Por isso ele é suspeito. É importante a gente explicar isso para o telespectador. Entendeu? Ele teria que ele se autodeclarar suspeito para presidir esse tribunal e
E ele teria um motivo para isso. Não, então, só para o telenauta saber melhor, nem todo mundo conhece. A questão da suspeição significa que aquele juiz que vai julgar aquele assunto, ele tem algum tipo de ligação, ele tem algum tipo de impedimento, algo que possa prejudicar na decisão dele, que possa influenciar. No caso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral já foi advogado do ex-presidente Lula. Então, quer dizer, e o ex-presidente Lula, obviamente, todo mundo viu, tem os interesses. Advogou em prol da campanha da atual presidente Dilma. Então, o doutor está dizendo que existe essa suspeição. E, claro, eu concordo com você, doutor. Então, Watanabe, são alguns percalços aí que hoje, o que acontece? O povo ele é comprado por esmola que o governo dá. Que esmola é essa? Um Bolsa Família é um exemplo clássico, né, de esmola. Por quê? Todo benefício que é dado à população, ele é bem-vindo, sim. A parte da questão social. Ele é bem-vindo. Mas nós teríamos que ter aí uma contrapartida. E não se tem contrapartida. Existe o benefício dado, mas a pessoa ela poderia receber esse benefício, mas em contrapartida, ela fazer um curso técnico de capacitação, caso ela não fosse capacitada a nada, ou de requalificação profissional, caso ela já fosse qualificada em alguma coisa. Mas sabe o que acontece, doutor? O que as pessoas dizem? Existe muita também discriminação. A linguagem que muitas vezes a gente utiliza, ela é mal feita. Então, parece que o receptor do Bolsa Família, ele está cometendo um crime por receber isso, na linguagem de algumas pessoas. Existe essa discriminação também. Por isso que é importante a gente esclarecer de maneira bem sóbria, de maneira bem equilibrada. Vamos pegar uma outra coisa que é reprovada pela sociedade? Vamos. Auxílio reclusão. O auxílio reclusão. Eu sou favorável. Por que eu sou favorável ao auxílio reclusão? Só tem direito de receber esse tipo de benefício aquele que foi preso e contribuinte do INSS. Então, o INSS não está dando dinheiro para o preso. Não são todos os presos que recebem esse tipo de benefício. É só aquele que até a data do fato, ele contribuía com o INSS. Então, aquele benefício que ele está recebendo não vem para o preso. Vai, se ele tiver um dependente menor, vai para o filho dele. Não vai para o preso e não vai para a esposa do preso. Um exemplo prático. Muitas vezes o trabalhadora, ele está dirigindo. Nós podemos estar dirigindo e eventualmente cometer um homicídio, Teve um acidente, cometeu um homicídio culposo. Watanabe, nós aqui podemos falar o seguinte: não roubaremos, não traficaremos, mas nós não podemos dizer aqui, nós não mataremos. Nós aqui, eu posso sair daqui, chegar aqui na esquina, uma bola descer a ladeira aqui e vir uma criança correndo atrás. E eu olhar para a bola e esquecer de ver de onde que está vindo essa bola e atropelar essa criança e matar. Resultado. Tive dolo? Não. Tive culpa. Tive culpa. Que a diferença do dolo e da culpa o dolo é quando você assume a intenção. Você quer chegar naquela finalidade. Ou assume o risco. Que é a teoria do dolo eventual, que é o caso da bebida ao volante. Certo? A pessoa que saiu bêbada, ela não sai dirigindo porque ela quer matar alguém. Não. Mas ela sabe do risco. Ela assume o risco. Não tem o mesmo porque controle. Diminui o reflexo, né, diminui tudo. Então, ela assume o risco. Então, ela chama como se aquele objetivo ela quisesse realmente alcançar. É uma coisa que acontece com qualquer um. Mas, se nós estamos aí contribuindo com o INSS e tivermos aí um filho menor de 18 anos ou incapaz, que dependa da sua condição econômica, ele que será beneficiado pelo auxílio reclusão. Agora tem um outro lado da lei também do auxílio reclusão, que ele beneficia aquele que somente recebe até 2 salários mínimos, aquele que contribui até 2 salários mínimos. Se for um diretor de empresa
que contribui com 10 salários mínimos, ele não tem direito a esse benefício. Então, esse sim é amargamente prejudicado. Porque o filho dele, que estaria precisando também, vai deixar de receber. Por quê? Ele está pagando acima daquele teto determinado pela lei. Então, esse é aí que eu vejo assim, um ponto polêmico. Né? É mais favorecido aquele que contribui até 2 salários mínimos do que aquele que foi preso e estava contribuindo sobre 10 salários. Pois é, mas de qualquer maneira... Ele vai amargar. De qualquer maneira, é bom a gente explicar para as pessoas, porque o debate existe. As pessoas estão aí compartilhando no Face. Compartilhando no Facebook, coloca, debate, discute, nas ruas também, mas muitas vezes não tem essa fundamentação. Exato. E acaba batendo sem saber em quem está batendo da maneira inadequada. Exatamente. E nessa perde o debate. Resultado, eleição da maneira que vem correndo. Eu digo que hoje, tudo isso que está acontecendo é fruto de uma semente que foi plantada em 1984. É um fruto aí. Por quê? Em 84 foi o último ano do governo militar por, então, o João Figueiredo. Nisso, começou a acontecer aí a reforma constituinte. A nossa última Constituição, retalhada, cheia de emendas, ela foi promulgada em 88. Certo? Com a promulgação da Constituição de 88, já pela democracia, retiraram dos bancos escolares, das escolas públicas. Eu venho da escola pública. Tá? Eu tive essas matérias. Educação moral e cívica, estudos sociais, organização social, política e brasileira, verdade. Filosofia, educação artística, não era só desenho, aula de instrumento também, e o ensino religioso. Bom, mas tudo bem, o Brasil é laico, em aspas. Tudo quanto é tribunal, tudo quanto é casa pública que nós ingressamos, tem um crucifixo lá na parede. Não é tão laico assim. Né? Mas naquela minha época ainda, quem não compartilhasse daquela religião, ele não precisava assistir aquela aula. Ele tinha uma aula adequada à religião dele, ou até mesmo em aula substituta a uma outra atividade. Então, nesse período aí, Watanabe, a gente fazia ali a fila dos meninos por ordem de tamanho, a fila das meninas por ordem de tamanho. Era um pouco de militarismo aplicado ali. Né? Manter a distância lá do braço e cantar o hino nacional e cantar o hino da bandeira. Então tinha o quê? O valor do patriotismo, onde nós ali valorizamos a pátria amada Brasil. Já nas aulas de educação moral e cívica, estudos sociais, nós valorizamos ali a família, a sociedade. E hoje isso tudo está perdido. Então, se a gente pegar aí o RG das cadeias, o RG é a data de nascimento, são presos que nasceram ali de 80 para cá. Não tiveram essa educação. Então, hoje a gente tem aí os valores de conceito de sociedade e família amplamente perdidos. Isso não se tem mais. E criou-se aí uma sociedade o quê? Feroz. É o que a gente tem hoje. Os princípios, mudou a muito. Coisa está muito mudada. Doutor, nós temos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Nós vamos responder já. Antes, quero chamar um intervalo aqui, mas a gente já volta. São 2 minutinhos só. Até já. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica!
SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Tem motorista que sabe curtir o carnaval. Dirige na boa, sem pressa. Não pega o volante quando bebe e nem corre risco à toa. Infelizmente, nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor. Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Ministério das Cidades. Governo Federal. É isso aí, estamos de volta e vamos falar agora um pouquinho mais sobre o impeachment. Afinal de contas, é um tema que está no ar, as pessoas estão indo para a rua, debatendo, compartilhando. Doutor, eu quero voltar ao tema do impeachment. A gente já falou dos empréstimos que foram feitos de maneira ilícita. Falamos também... Inconstitucional. Inconstitucional, e portanto... A gente não vai falar ilícito porque não cai na norma penal. Ah, tá certo. Vamos falar da forma constitucional. Falamos também da questão das urnas. Então, a eleição foi fraudada. Mas vamos afinar um pouco mais essa questão da urna. Nós já falamos que quem tem que decretar a fraude é o Tribunal Superior Eleitoral. E o povo que está nas ruas, vai reclamar para quem? O povo está clamando, né, para que realmente sejam apuradas tamanhas denúncias. Existem grupos aí do próprio Facebook, que hoje, por enquanto, é uma mídia ainda aberta, mas temo que ela seja vedada e velada, porque a gente vai começar a ser monitorado por isso ainda. Da mesma forma que é Cuba, da mesma forma que é Venezuela. Lá na Venezuela, 2 jovens foram presos por criticarem o governo. É um absurdo isso. Cadê a liberdade de expressão? Daqui a pouco é o que vai acontecer aqui. Então tá. Venezuela tem alguma ligação com a Bolívia, tem alguma ligação com Cuba, que tem alguma ligação com o Brasil. Eu ouvi alguma coisa de Pacto de São Paulo, uma coisa assim do... O Foro de São Paulo. Foro de São Paulo? Como é que é isso aí? Isso aí, na verdade, é a América do Sul pintada de uma cor só, né? Que cor? Vermelha. Mas o vermelho é tão bonito, nós estamos sentados em cima aqui, pô. Pois é, eu também compartilho dessa ideia, mas eu não compartilho da ideia do comunismo. O comunismo,
A União Soviética não funcionou, faliu. E era o maior país comunista do mundo, né? Hoje a gente pega a China, que ela não é mais tão comunista assim, embora ainda tenha um sistema de governo comunista, mas ela preocupa os Estados Unidos com o seu aspecto capitalista. Hoje, tudo que se produz na China. O iPhone é produzido na China, por exemplo, e é americano, mas é feito lá na China. Então nós podemos dizer que está tentando se instalar uma outra espécie de comunismo velado aqui no Brasil? Ou não? Como é que é? A espécie não. Hoje os nossos governantes são filhos de Fidel. Né? Que na hierarquia de Fidel, Fidel era o número 1 do comunismo, Raul Castro era o 2 e Che Guevara era o terceiro homem forte de Fidel. Né? Hoje o que a gente tem aí é esse afinamento com o comunismo, com as guerrilhas. As próprias guerrilhas colombianas, as Farc, as Farcs. Hoje nós temos aí membros de movimentos sem teto, sem terra, sem nada, que tiveram treinamentos com a Farc. Não, mas já foi comprovado. O ex-presidente do PT, Zé Dirceu, que tá preso, ou pelo menos deveria estar preso porque foi condenado. Não, ele já saiu. A ligação dele direto José com Dirceu saiu da cadeia e pediu demissão do emprego. Não, mas foi comprovado, voltando... Que preso no Brasil só quer trabalhar enquanto ele tem emprego, porque cada 3 dias trabalhado é um dia a menos da pena. O Dirceu saiu da cadeia, ele pediu demissão do emprego. E eu fui o primeiro advogado a representar contra José Dirceu na OAB para cassar a inscrição dele como advogado. Assim que ele foi condenado lá no esquema do mensalão. Eu entrei com a representação para tirar a carteira dele como advogado, porque ele não merece estar entre os meus meios aqui. Não, mas voltando, o mesmo Zé Dirceu, o senhor sabe que foi comprovada a ligação dele, documentos, diálogos com as Farc. Sim. Mas aí... Ele, José Genuíno. Mas aí vem a pergunta aqui do Marco Antônio. Né? O Marco Antônio perguntou para nós: caros doutores, o que o brasileiro que não quer mais tanta mentira pode fazer? Porque o que acontece? A gente vem com essa coisa de Farcs, de comunismo, mas o que as pessoas veem realmente na prática, na televisão, no dia a dia, não é isso. Não vê essas palavras. Então, com certeza, nós estamos diante de muita mentira. Respondendo a pergunta do Marco Antônio do Rio de Janeiro, o que nós podemos fazer de efetivo? Marco Antônio, a gente tem que se unir, mas de modo pacífico, que é o que nos garante a nossa Constituição. Não fazer que nem fez aí no meio do ano passado, os Black Boxers, né? Daí foram comunistas infiltrados ali para fazer a baderna. Essa é a verdade. Guerrilheiros ali, para prejudicar as manifestações. Então, hoje, essas manifestações, inclusive tem outra marcada agora para o dia 29, próximo, na Avenida Paulista, elas têm que ser dessa forma, pacífica, né? Mesmo porque nós não temos armas para poder aí revidar eventual ataque. O Estatuto do Desarmamento, quando ele veio para desarmar nós, civis honestos. Tá? Entregue sua arma. Eu sou contra o desarmamento. Eu sou contra aquele cidadão honesto que entregou a arma dele. Por quê? O ladrão, ele nunca precisou de porte de arma e nem de arma registrada no nome dele. E hoje, eu desarmado, você desarmado, dá total segurança para que ele atue, para que ele te agrida, para que ele realmente cometa o crime dele. Porque ele tem certeza que nós estamos desarmados. Agora, se eu estivesse armado, você é armado, nós aqui na rua, um meliante ali te roubando e eu assistindo aquela cena, eu poderia acertá-lo. Eu poderia cometer aí uma legítima defesa de terceiro. Então, o que acontece? Se todos nós aqui pudéssemos estar armados, o ladrão ia ficar preocupado, porque ele ia ser pego de surpresa. Porque
Uma verdade é, não podemos esboçar reação quando já dominado. Não. É perder a vida. Realmente perder a vida. Porque uma vez que fomos ali já enquadrados, já fomos pegos de surpresa, qualquer reação que façamos vai pôr medo na outra pessoa ali e ele vai reagir contra a gente, ele vai atirar. Ele atira pelo medo que ele tem. Ah, sim. Mas, então, legal. Mas voltando para a questão do impeachment. Então, realmente, tem essa coisa que a gente tem que ir lá e... Tá perigoso. Tá perigoso. Tá perigoso. Mas eu vejo uma terceira justificativa. Uma terceira justificativa. Mas antes, é importante também a gente destacar, porque tem muita gente que fala, a turma quer impeachment, é choro de viúva, não sabe perder, não respeita a democracia, é a vontade do povo. Tem pessoas dizendo isso e com um certo fundamento, concordo. Entretanto, nós já apontamos duas questões, que são os empréstimos inconstitucionais, as urnas fraudadas, e eu coloco uma terceira agora para o senhor, doutor, que é esse envolvimento com os escândalos de corrupção da Petrobras, essa operação Lava Jato. O senhor tem acompanhado? Tem acompanhado. Tudo estourou agora, mas daí já acontecia lá atrás. Isso já está sendo demonstrado aí durante as investigações, que a Dilma já sabia, o Lula sabia, porque chegaram a reportar ali os repasses das comissões para o presidente, que tinha gente chorando lá em valor de comissão que estava recebendo, que queria mais, não queria menos. Então, lamentavelmente, isso é notícia que vem surgindo agora, mas os fatos são velhos. Diga-se de passagem que o diretor lá da Petrobras, ele foi indicado por quem? Pela presidente Dilma. O doleiro Youssef é conhecido não só na Petrobras. Ele agiu aí em diversos estados, com diversos governadores também. Então, hoje o que vem sendo dito aí, por causa da delação premiada, que a pessoa pode revelar, e dependendo do que ela revelar, o que venha trazer de progresso na investigação, ele pode ter até o perdão daquele crime que ele estaria sendo cometido. E aquilo que foi publicado na revista Veja? De que a presidente Dilma e o ex-presidente Lula sabiam disso. Isso foi delatado por ele. Ele falou isso só para prejudicar a eleição ou para salvar a pele dele? Será que ele tem fundamento no que ele está dizendo? Olha, é que tudo veio acontecer junto. Tudo veio acontecer junto. Então, dizer que veio por causa das eleições, não dá para afirmar dessa forma. Agora, eu sei que a ala comunista do Brasil detesta a Veja. Isso, eles não aprovam a Veja. Eles chamam a Veja de grande mídia, a mídia mentirosa. Mas não vamos falar, porque a Veja também não gosta dos comunistas e vice-versa. E o interessante é que essas revistas sumiram das bancas. Não, mas vamos falar do Youssef. Vamos falar do Youssef. Eu quero insistir no Youssef porque é o seguinte, ele não vai falar isso à toa. Não. Ele falou isso porque ele tem fundamento, acredito eu. Ele tem conhecimento. Tem conhecimento. Tem conhecimento. Ele está lá salvando a vida dele, como o senhor explicou. Sim. O Instituto Jurídico da Delação Premiada funciona assim, a pessoa que, né? Então, quer dizer, se ela ele colaborar, dependendo do grau, ele pode até haver o perdão para ele. Então, ele não ia... E o acordo da delação premiada, um dos quesitos da delação é o depoente não mentir. Esse é um dos quesitos. Esse é um dos quesitos. Então, eu acredito no que ele falou. Uma vez que ele mente... Ele acabou a delação premiada para ele. Acaba a delação ele não vai ter o perdão e não vai ter nenhum desconto da pena, porque basta uma mentira. Então, o que ele ganharia com essa mentira? Nada. Nada. Na sua opinião, por que as pessoas insistem em não acreditar? As pessoas, infelizmente, não querem enxergar. Não querem enxergar. É amarelo, mas ela diz que não é amarelo. Doutor, eu quero fazer um parênteses aqui, agradecer o doutor Márcio Sarkis. Márcio, obrigado pelo carinho.
Boa noite, gostaria de parabenizar o doutor Watanabe e desejar muito sucesso em mais esse desafio trilhado como entrevistador. Abraço, meu irmão. Obrigado. E também aqui destacar a participação da Luana Souza. Ela perguntou o que o senhor acha das manifestações. Então tem a ver já com a pergunta inicial, né? As manifestações hoje estão pedindo o impeachment. Então, chegando nesse caso, justificaria o impeachment? As pessoas, quando forem agora para as ruas e pedirem o impeachment, elas podem fundamentar nesse escândalo de corrupção? É o que está sendo fundamentado. Já é essa a questão. Então, as manifestações, dos moldes que elas vêm sendo feitas, elas são legais. Né? A manifestação sem violência, manifestação sem quebra-quebra, isso sim é manifestação pacífica. Isso é o que está contido na Constituição Federal, que é lícito as pessoas se reunirem de forma pacífica. Isso é garantido pela própria Constituição Federal. Agora, é o que estão clamando para que isso seja analisado, que seja conhecido, né, esse impeachment. Mas agora a gente vai indicar um novo ministro para o STF, né, que seria o 11º, já indicado só pelo governo do PT. Só para as pessoas saberem, quantos ministros, quantos juízes, né, decidem lá no STF? É formado por quantos? No STF são 11 ministros. São 11. E os 11 serão indicados? Agora, cogitou-se aí alguns nomes, entre eles o José Eduardo Martins Cardoso, que é o atual ministro da Justiça. Ele era deputado até pouco tempo, deputado do PT. Sim, ele foi procurador do município, ele é procurador do município de São Paulo, ele foi vereador, né, por São Paulo, e depois ele assumiu como deputado federal. Né. Nessa última eleição ele não participou de eleição. Né, Está cogitado o nome dele? Está sendo cogitado então o nome dele para ministro, para assumir o lugar do então, Joaquim Barbosa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, os 11 ministros, 11 juízes do Supremo Tribunal Federal serão indicados pelo atual governo? Porque nessa vacância aí que deu o Joaquim Barbosa, tem uma cadeira ali. Hoje só temos 10 ministros. Tem uma cadeira a ser ocupada. E essa cadeira, um dos nomes foi indicado aí o José Eduardo Martins Cardoso, né, para compor aí. Doutor, então, o telespectador, o telenauta que está acompanhando a gente, o senhor, me desculpe, eu não vejo outra alternativa a não ser a gente desencadear um processo de valorizar a democracia. O auge da democracia está onde? Está na eleição. Sim. Tivemos eleição agora, 2016, passou, estamos discutindo a questão do impeachment. Aliás, 2014, mas nós teremos outro em 2016. Sim. O senhor não acha que as pessoas têm que ter essa... Saber que o auge da democracia é na eleição. Vamos brigar, vamos pra rua, vamos bater, vamos reclamar, mas é na eleição que as coisas se decidem, ou não é? Sim, nas eleições. Mas, infelizmente, Watanabe, a gente pega aí algumas regiões, não vou longe, não, porque lá longe já aconteceu de vereador ser preso, um conluio com facção criminosa que domina o Rio de Janeiro lá, porque outro candidato não entra. Aqui em São Paulo é a mesma coisa, não é diferente. A gente pega aqui algumas regiões de São Paulo, o extremo da Sul, o extremo da Norte, só entra um candidato lá. E se não for aquele candidato, não entra outro. A população é coagida em votar ali. Por quê? A ausência do Estado. A ausência do Estado. Então, hoje, tem alguns fatores que eu questiono até o Ministério Público. Porque se hoje existem favelas, a gente pega algumas favelas em áreas de mananciais, áreas de preservação ambiental. Responsabilidade de quem? Do governo do Estado. Então, o governo do Estado ele tinha que ter tomado uma ação de não deixar aquilo acontecer. Mas não, ele prevaricou. Se ele prevaricou, o Ministério Público tinha que cobrar isso, como ação civil pública, cobrando a responsabilidade. Isso também dá impeachment. Se é área municipal, não é direito do cidadão ter habitação com dignidade?
com saneamento básico, também caberia aí responsabilidade. Nesse aspecto a gente vê alguns termos de político, é estrutural também. Mas a gente também vê alguns termos de ajustamento de conduta, mas isso a gente vai tentar falar agora, depois do intervalo. Gente, 30 segundos, já volto para finalizar e bater nosso papo. Valeu? Até já! Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. É isso aí, pessoal. Estamos de volta agora no nosso programa Direito.com. Lembrando que você, que não conseguiu acompanhar todo o nosso programa, ou que por eventual motivo tenha que se sair, vai estar no ar, no nosso canal do YouTube. A partir de amanhã, logo logo, a Fabiana já vai colocar www.youtube.com/direitocom, que lá você vai encontrar. E também no nosso Facebook, né, tem o direito.com, você digita lá, vai achar, no meu também, Luiz Henrique Watanabe. Nós vamos estar juntos. Daqui para frente vamos estar juntos e misturado. Doutor, é isso aí. A gente tem comentado aqui, inclusive, tivemos algumas participações interessantes aqui, falando a Solange Mariano de Sorocaba. As bolsas só vieram para que as pessoas que trabalham sustentem os bolsistas e promova a desocupação. Como é que é isso aí? Porque, né, as pessoas reclamam da bolsa, pô, a classe média paga e os outros não pagam. Como é que é isso aí? Vamos lá. Isso é tirado de quem realmente contribui. É retirado do contribuinte, né? A forma de impostos que arrecada isso e que acaba beneficiando aí algumas famílias com essas bolsas, que é o que nós dizemos aí no início, né? Não tem contrapartida, basta ter filhos. A única contrapartida que tem é que o filho seja matriculado na escola. Eu acho isso daí bom, mas pouco. Tem que ter mais. E realmente, se tem alguém recebendo, é porque tem alguém trabalhando para pagar isso. Sai do bolso do contribuinte. Uma vez me disseram que no Chile, as comemorações, lá também tem o Bolsa Família deles, né? E lá o pessoal comemora porque diminui o número de bolsistas. As pessoas recebem a bolsa, se estruturam, trabalham, depois devolvem, param de receber. Então as comemorações são nesse sentido. Aqui no Brasil é diferente. Comemora porque está aumentando o número de bolsas. O que é isso? Comemora que está aumentando e foi rixa dessa última eleição presidencial que o candidato ele ia tirar esse benefício da população. Que o Aécio ia tirar o benefício. Que ele ia tirar. Então, há tempo atrás aí, houve até quem espalhasse boatos e entupisse aí os bancos lá do Nordeste, locais onde são pagos, né, o Bolsa Família, supermercado, lotérica, etc., que o benefício ia acabar. Então houve aquela correria, aquele atropelo lá, não, quero sacar o meu, quero sacar o meu. É a forma cultural, é a forma que as pessoas são doutrinadas aqui. Doutor, eu quero agora saber da sua, não digo invadir a sua privacidade, mas quero te entender um pouco mais. Me parece que o senhor não tem uma identidade com o atual partido que governa o Brasil, no caso o PT. O senhor não me parece ser uma pessoa que se identifica com o PT.
Mas o senhor é contra o PT, a favor do PSDB, do PDT? Qual que é a sua postura, não política? Eu, por exemplo, também sou contra o PT, não contra os petistas. E nem a favor de outro partido, eu só sou contra aquilo que tem de errado no PT. Se o PT não estivesse praticando isso, eu acharia legal. Watanabe, eu tenho amigos palmeirenses, santistas, corintianos e sou São Paulino. Né? Ainda ontem... Com cara de corintiano, hein, gente? Não. São Paulino com cara de corintiano. Ontem ainda postei lá no meu Facebook uma foto aérea do estádio do Palmeiras, dando os parabéns pelo estádio maravilhoso que concluíram, sem verba pública, diferentemente do que foi o Corinthians. Sou São Paulino. Não estou falando mal do Corinthians, mas até então o ex-presidente do Corinthians foi eleito agora deputado federal. Pelo PT. Pelo PT. Né? Quem foi o padrinho dele? Lula. Eu sou contra, não o PT, mas da forma de governo que se exerce. O direito, ele tem que ser aplicado igualmente a todos. A balança ela tem que procurar um equilíbrio, mas da forma que está, a roubalheira que está, os bandidos que estão lá, eu até fiz uma piada no meu próprio Facebook, que se a Dilma fosse reeleita, eu ia abandonar a advocacia e iria virar assaltante de banco. Porque em 2018 eu ia me candidatar a presidente da República. Parece que é disso que o povo gosta. Os valores estão invertidos, rasgados, esquecidos. Eu fiz esse propósito. E alguns amigos, até pessoas que ocupam cargos importantes no serviço público, se ofereceram. Um para ser o meu articulador na parte paramilitar, o outro para guardar armas. Eu fui dando cargo a cada um. Ministro da Justiça, vice-presidente, o diretor lá da Casa Civil. Não. Eu não vou deixar o senhor fazer campanha eleitoral da sua candidatura para presidente agora, não. Agora nós vamos responder aqui, ó, a Silmara. Silmara mandou para nós aqui, ó. Silmara de São Caetano. Doutores, falando em escolhas de governo, o que vocês acham da Cátia Abreu como ministra da Agricultura? A Cátia Abreu, inclusive, ela já esteve aí envolvida em escândalos. Ela foi já deputada federal, né? Ela já teve aí envolvimento até quando ela foi ministra da Pesca. Ela já foi ministra da Pesca? Já foi ministra da Pesca. Então, houve lá piada, né, que ela sabia qual era o anzol que ela tinha que usar para pegar determinado peixe. Né? Então, eu não vejo aí uma indicação de uma pessoa técnica. Porque as indicações eu acho que elas teriam que ser mais técnicas. A gente tinha aí pessoas diretamente ligadas à agricultura, que poderia ser melhor direcionada, assim como é um próprio ministro da Justiça, uma pessoa ligada ao direito. A gente não vai colocar lá um ministro da Saúde, uma pessoa que não seja médico. Recentemente, falecido aí Adib Jatene, reconhecido internacionalmente. Mas o José Serra não foi ministro da Saúde? Ele foi. E foi bom, rapaz. Foi bom também. Quebrou as patentes do genérico. Ele abriu o genérico, né? Então acho que, mas mesmo assim, eu concordo que a gente deva ter realmente uma nomeação mais técnica, mas eu acho que a política também é importante. Agora, no caso, o meu comentário, tá, Silmara? Não gostei. Já está relacionada já com escândalo antigo. Essa turma aí eu não me identifico. Né? Doutor, considerações finais para o seu público, para os seus amigos. Nós estamos agora já encerrando o programa. Quero que o senhor despeça. Antes eu quero agradecer a sua presença. Colaborou bastante aqui com o nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês. Mas com todas essas dificuldades, com todo esse problema que se envolve, a gente não pode abandonar a nossa cidadania. A gente não pode deixar de lutar por aquilo que nós consideramos como ideais. Eu participo
da seguinte ideia: só vai ficar bom e em harmonia o que for bom para mim e para todos nós. Não pode ser bom só para mim. Eu quero agradecer a vocês aí, estou aí disposto a eventuais novos convites, e é um prazer enorme aqui em conhecê-los pessoalmente, não só mais virtualmente, né, pelos programas. Legal. Bacana. Então, cumprimento aqui. Aqui é o seguinte, doutor. Política e direito são assuntos sérios, assuntos que exigem realmente uma postura mais própria mas a gente quer trazer, quer aproximar das pessoas isso, quer tratar de maneira legal, maneira bacana, maneira entusiasmada. Então esse é o nosso propósito. Pessoal, parabéns. Então nós estamos encerrando aqui mais um programa Direito.com. Antes, quero agradecer aqui a doutora Adriana Bramante, do escritório Bramante Processo Previdenciário, ela que colabora bastante com a gente, excelente profissional, está há mais de 30 anos sempre aprimorando a sua eficácia, buscando excelência nos serviços, vale a pena conhecer. Mandar um abraço também para o pessoal da UpVision Salon e Spa, que faz excelentes trabalhos, todo mundo conhece, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência, aliado a tecnologias de ponta para o bem dos seus clientes. Mandar um abraço também para o pessoal da Fera Brasil, especializado em oferecer soluções e impressões e tecnologia para a sua empresa com agilidade e comprometimento para todo o Brasil e aqui da família UpTV. Todo mundo aqui sabe, primeira TV web da região do ABCD, então toda a estrutura montada para oferecer a melhor programação para você. Meu nome é Luiz Henrique Watanabe, encontro você no Facebook e a gente se vê. Boa noite, até segunda-feira que vem.